Olá pessoal, bom dia. Seja bem-vindo a mais um webinar da Squad Group. Quero agradecer desde já a todos vocês que entraram aqui de manhã para realizar mais essa capacitação. Hoje vai ser um pouco diferente, não vamos fazer de fato um treinamento do sistema Factory, porém nós vamos falar sobre processo. E processo envolve também o sistema Factory, envolve também a gestão da sua empresa e a forma como você utiliza o sistema Factory. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Nós temos muitas pessoas que estão entrando pela primeira vez no webinar. Quero agradecer vocês que aceitaram o nosso convite para assistir a essa apresentação. Eu vou explicar para vocês rapidamente como funciona o webinar. Primeiro, eu gostaria de saber se vocês estão vendo a nossa tela, se você está vendo a tela com o logo da Squad Group e vendo a nossa imagem, e se você está ouvindo a minha voz. Se você estiver tudo ok, por favor, aí no canto direito tem um quadradinho e tem uma mão com uma seta para cima. Clique nessa mãozinha com essa seta para que a gente possa saber que todas as pessoas que estão do outro lado estão nos escutando bem. Vamos ver, o pessoal está aqui se manifestando, certo? A grande maioria já mostrou que está nos ouvindo bem e vendo a tela, certo? Obrigado, pessoal. No decorrer do webinar, caso você queira fazer algum comentário ou alguma pergunta, aí nessa caixa tem um campo chamado perguntas, você pode colocar a sua pergunta, sinta-se à vontade. Eu peço que vocês coloquem todas as pontuações corretas e sejam bem detalhistas naquilo que vocês estão tentando perguntar, aquilo que vocês estão comentando, para que a gente possa entender no momento que a gente lê a sua pergunta. Algumas perguntas eu irei responder no particular para cada um, e dependendo da sua pergunta ou do seu comentário, nós trazemos aqui para o consultor responder também para vocês, ok? Hoje nós estamos aqui com o Carlos, ele é consultor do Sistema Factory e também ele é consultor de processo. Então, por isso que nós convidamos o Carlos hoje para falar sobre processo. No webinar de hoje, nós vamos primeiro entender o que é um processo, né? Qual é a diferença de processo e procedimento, que são coisas completamente diferentes. Então, durante todo o webinar, nós sempre vamos falar sobre processo focado numa empresa de esquadrias de alumínio. E vamos trazer aqui a nossa vivência, né, como consultor do Sistema Factory, como consultor de processo também do Carlos, vamos trazer essa nossa vivência aqui nessa área. Em seguida, nós vamos falar sobre a gestão orientada por processo e não por pessoa, onde há também uma grande diferença. Então, o Carlos vai ensinar alguns princípios básicos para que vocês possam, primeiro, identificar quais são esses procedimentos dentro da sua empresa e também ajudar vocês a criar um processo dentro da sua própria empresa. Em seguida, nós vamos mostrar alguns cases de sucesso de clientes nossos que reorganizaram o seu processo e utilizaram o sistema Factory para administrar esse processo. Então, foram clientes no qual nós implantamos o sistema Factory, alguns foi o Factory Lite, outros o Factory Smart, e nós vamos trazer esses cases de sucesso de pessoas que conseguiram alcançar aquele objetivo de gestão que eles queriam. Lembrando que esses são cases de empresas específicas que utilizaram o sistema Factory. Pode ser que na sua empresa seja algum outro processo ou algo diferente ou então semelhante. E vamos falar um pouco também sobre a triangulação, né? Como controlar essa triangulação de materiais, que é muito comum no mercado de esquadrias, principalmente quando você realiza a compra no nome do cliente, que normalmente é a construtora. Então, hoje quem vai realizar aqui o treinamento é o consultor Carlos. Carlos, obrigado por aceitar o nosso convite. Pessoal, sinta-se à vontade para fazer algum comentário e no decorrer do treinamento a gente volta a se falar, ok? Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos aí, agradecer a confiança de terem entrado e ter acreditado que a gente ia ter alguma coisa interessante aqui para passar para vocês. Como o Paulo falou, a ideia é mais fazer um bate-bola, mais uma conversa sobre processos e tentar trazer não de forma tão acadêmica, não de forma tão burocrática, mas mais específico
de acordo com a realidade de vocês. Então, a gente procurou trazer cases que a gente já encontrou no decorrer das implantações, situações que a gente, com frequência, encontra nas empresas de esquadria. Então, se tiver alguma situação que vocês queiram fazer alguma pergunta, queiram sugerir alguma coisa, fiquem à vontade. A ideia é justamente haver essa interação, haver esse bate-papo. Como o Paulo falou, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que começar a conversar para a gente conseguir desenvolver a conversa é falar sobre o que é a gestão por processos, antes de falar por processos. Falar dessa diferença da maneira de ver a empresa. Normalmente, quando se fala por gestão de processos, a gente pensa que é uma maneira diferente de enxergar os departamentos, mas, na verdade, quando você pensa em gestão por processos, é justamente os departamentos deixarem de existir. Você não pensar por departamentos, mas sim você pensar na empresa como um todo, você enxergar os processos de maneira horizontal e não verticalizado, dependendo de cada uma das funções. Então, cada departamento, cada setor da empresa não vai mais lutar para alcançar os seus próprios objetivos. A luta vai ser para alcançar o objetivo da corporação como um todo. Não tem aquela coisa de vendi, agora o problema é de produção. Produzir, então agora quem resolve é o departamento de expedição. Então, a gestão por processo, ela leva todos a pensarem no que é o objetivo da empresa como um todo. Aquela ideia da cadeia de valor mesmo, você pensar o que está gerando e o que não está gerando valor para a corporação, o que está agregando e o que não está agregando, para que a gente consiga prosseguir e alcançar os objetivos da empresa. Então, ó, a gente tem aqui a pirâmide funcional, né? A gente está acostumado com a empresa estruturada dessa maneira, em nível operacional, tático e estratégico, e essa definição já vem desde o início da teoria geral da administração, lá em 1900. Ela tem um grande foco na execução das tarefas. Então, a gente define um líder para cada um desses departamentos, para cada uma das áreas da nossa empresa. As metas são individualizadas, então a gente não mede a empresa como um todo, não mede a eficiência da entrega que está sendo feita para o cliente, mas a gente mede se o marketing está sendo efetivo, se a produção está atendendo, se a finanças está cumprindo as métricas ali, os objetivos que foram desenvolvidos. E aí, muitas vezes, a gente acaba, principalmente conforme a empresa vai crescendo, a coisa fica burocrática demais. Então, muitas vezes, para conversar com outro departamento, eu tenho que escalar para o meu superior, para que, então, o meu superior fale com o superior do outro departamento. A gente acaba precisando de muito tempo em reuniões, muito tempo com troca de e-mails, burocratizando o que deveria ser horizontal, burocratizando um processo que deveria fluir por si só. Então, ao invés de interagir para resolver os problemas, a gente fica entrando em contato com superiores, fica mandando e-mails, fica fazendo reuniões. Então, a gente perde um pouco a liberdade para ser proativo, a liberdade para executar funções que, de repente, não cabem dentro ali do meu departamento. De repente, o colaborador tem uma boa ideia para auxiliar na expedição, mas ele é da estocagem, então não cabe a sugestão dele, não cabe a conversa dele. Então, a gente tem que... o exercício é justamente quebrar essa ideia de departamento, quebrar essa visão estruturada, essa visão vertical por departamento, para que a gente consiga começar a pensar no processo como um todo, onde o meu processo, onde o que eu tenho que fazer para o cliente começa e onde ele termina como uma coisa só, e não isso dividido como se fossem de fato várias entregas, como se marketing entregasse uma coisa para o cliente, depois produção entregasse outra, depois finanças entregasse outra, como se cada departamento fosse uma empresa inteira. Mas começar a enxergar a coisa de fato como uma coisa só.
Eu separei um trecho de um estudo aqui de um administrador. Esse post tá num site de Harvard, e ele fala justamente do custo da hierarquia, do custo de se manter a empresa estruturada. Então, ele dá um exemplo aqui de uma empresa que tem um gestor para cada 10 trabalhadores. Então, como isso vai aumentando e como isso vai influenciando o custo da minha empresa conforme a estrutura da empresa vai crescendo. Então, a gente tem inúmeras horas de líderes de equipe que ficam cuidando do processo para que o processo não se desvie, para que o processo não fuja do lugar, quando a gente poderia ter um processo bem definido, bem claro para todo mundo, e teoricamente isso seria o suficiente para fazer com que a coisa andasse. Se a gente tiver os processos claramente definidos e transparentes para todo mundo, acessíveis para todos os usuários, teoricamente, cada colaborador vai ser supervisor de si mesmo, cada colaborador tem condições de gerenciar o seu próprio trabalho. Nesse texto aqui, no post completo, o autor comenta de uma empresa da Califórnia, que é a maior processadora de tomates do mundo e que ela é totalmente horizontal. Ela não tem chefe nenhum, não tem supervisor nenhum, então todas as decisões são tomadas pelos usuários, pelos colaboradores juntos. Então, se vai contratar alguém, se vai mudar o salário de alguém, se vai fazer uma mudança estratégica na empresa, uma mudança em um determinado departamento, todos eles se reúnem e tomam essa decisão juntos. Todos eles se reúnem, têm a visão do que é o melhor para a empresa, têm a visão de quais são os objetivos da empresa, e a partir daí eles tomam a decisão. A gente tem aqui, para citar um exemplo nacional também, o portal Vagas, ele é também totalmente horizontal. Qualquer um, em qualquer momento, pode levantar um ponto. De repente, eu sou sei lá, eu sou de finanças e vejo uma operação em vendas que poderia ser alterada, que poderia ser melhorada. Eu posso, a qualquer momento, levantar essa questão, a qualquer momento, sentar para discutir isso. Então, as empresas que têm essa visão horizontal, que têm essa visão orientada a processo, tendem a não ser tão rígidas, tendem a não ser tão hierarquizadas. Então, eu tenho mais liberdade para agir, para conversar, inclusive com outros departamentos, inclusive com outras pessoas cuja atividade não afeta diretamente a minha. Naturalmente, a tecnologia influenciou bastante nisso, então a gente acaba vendo muitas startups, muitas empresas novas tendendo para essa gestão horizontal, tendendo para esse tipo de administração. Tem o Google aí como grande exemplo também de uma gestão horizontal, e a própria mentalidade da nova geração, né, o pessoal que está chegando agora no mercado da geração Y já tem essa visão mais horizontal, já tem essa visão diferente com relação à hierarquia. Então, naturalmente, a coisa tende a caminhar para isso, e a gente tem que acompanhar essa mudança, essa troca, e quebrando aos poucos esse paradigma, e quebrando aos poucos esse pensamento vertical na empresa. Tem um exemplo aqui de como seria enxergar os processos ao invés de enxergar as funções. Então, quando a gente tem a gestão orientada aos processos, a gente acaba perdendo um pouco aquela identidade do organograma, perdendo um pouco aquela responsabilidade do gestor que atende as pessoas, que executam essas tarefas, e depois você passa para a tarefa seguinte e você não sabe depois o que é feito. Como no tempos modernos, né? Um aperta a chave, depois a coisa passa para outra sala e você não sabe o que acontece. O outro dá uma marretada, passa para outra sala e não sabe o que acontece. Então, você acaba tendo uma relação maior com os outros departamentos e um envolvimento maior com a empresa como um todo. Então, quando a gente fala em gestão por processos, a ideia é justamente
você não se envolver apenas com o seu departamento, você não ter tarefas estruturadas que começam e terminam ali no seu departamento, mas as tarefas elas atravessam os departamentos. A gente começa a enxergar a coisa como acontece de fato. Quando eu termino um determinado processo no meu departamento e passo para o departamento seguinte, aquele processo ainda não acabou, ele só vai acabar na entrega para o cliente. Então a gente começa a romper um pouco essa divisão funcional, essa divisão que nós criamos dentro da empresa, para enxergar a coisa como ela realmente acontece, ou pelo menos o mais próximo possível dela aparecer. Carlos, você comentou que é necessário para implantar essa questão da gestão por processo, que o foco de todas as pessoas ali sejam o objetivo da empresa, né? E não ali os objetivos pessoais, ou então simplesmente daquele setor. Mas nesse cenário, você acredita que o fator humano, ele interfere muito? E principalmente a questão de, talvez antes de uma empresa querer implantar isso, essa questão de gestão do processo, ela não teria que primeiro analisar como é a sua cultura atual, a cultura da empresa? Sim, a questão é justamente essa, Paulo. O fator humano, ele não deixa de ser o grande diferencial para a implementação, seja de uma cultura ou seja de outra. Então, o ponto está muito mais em mudar a cultura, mudar a maneira de olhar a empresa, do que uma mudança da empresa, uma mudança organizacional. Abrir para que o funcionário entenda quais são os objetivos, não ficar só ali no quadrinho da missão, visão e valores ali na recepção, mas envolver o funcionário de fato, falar para eles quais são as metas da empresa, quais são os objetivos da empresa, para que eles se envolvam nisso e ajudem aí os acionistas, ajudem os donos a alcançar esse objetivo. Então, envolver todos os colaboradores de fato no que é o objetivo da empresa e deixar de ter objetivos isolados, objetivos que, se vendas cumpre a meta, mas produção não tem capacidade de produzir, a empresa como um todo não alcançou o objetivo de qualquer forma. Sim. Até tem uma frase, acho que Freud, que falava isso, que a gente só consegue, de fato, se envolver, a gente só consegue, de fato, ter uma satisfação naquilo que você entende e se envolve, entende qual que é o resultado que aquilo vai ter. E algo que, na gestão de processo, é muito comum que a pessoa de um setor veja qual é o processo de um outro setor e opine, palpite, como você mesmo disse. Porém, essa visão, ela tem que ser quebrada, porque hoje, em algumas culturas e de algumas empresas, se chega uma pessoa de um setor e vai palpitar no seu setor, a primeira coisa, o pessoal fecha a cara e fala, o que esse fulano está vindo aqui no meu setor que queria dar palpite? Porque muitas vezes nós estamos ainda olhando para aquela cultura de cada um vai fazer o seu e cada um vai tentar correr atrás apenas do seu. Isso parece um jogo de batata quente, né? Você cumpre a sua meta, joga para o próximo departamento e aí depois ele se vira. Eu vendi, se vai produzir ou não vai, se vai entregar ou se não vai. É como se não fosse me afetar, como se não fosse problema meu. Ok. Certo, pessoal. Então, a ideia agora é a gente começar a conversar um pouco sobre o que é um processo, sobre como que a gente identifica, como que a gente entende o que é um processo. Eu trouxe aqui 4 definições diferentes de processo. A primeira eu acho interessante que fique claro que quando a gente pensa em processo, que é um conjunto definido de atividades, que ele tem um início e tem um fim, e que ele é executado, seja por seres humanos ou por máquinas, mas que ele tem um dono do processo. Então, para alcançar um determinado objetivo, a organização tem que pensar nos processos, a organização tem que enxergar os processos. Então, eu preciso entender aonde começa e aonde termina cada um dos meus processos, aonde começa e aonde termina cada uma das minhas atividades. A segunda definição traz mais ou menos essa ideia também, que é um conceito ponta a ponta, é um trabalho que vai
de um lado ao outro entregando valores para os clientes. Então, eu não penso nessa divisão funcional, por departamento, eu enxergo ele de ponta a ponta, enxergo desde quando entra a solicitação do cliente até quando eu entrego o valor para ele no final. A terceira definição traz uma questão interessante, que as tarefas elas têm que ser estruturadas e relacionadas. Então, isso, de certa forma, rompe um pouco aquele nosso conceito funcional, aquele conceito inicial da empresa verticalizada. Ele mostra que as tarefas elas têm que ser relacionadas entre um departamento e outro. Então, é uma abordagem diferente. Eu não enxergo mais processos de marketing, processos de vendas, processos de produção, mas eu enxergo os processos do cliente dentro da minha corporação. A quarta definição aqui, por fim, é a definição do CBOC, que é o manual aí de processos. Ele fala que é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados. Então, agregar essas atividades, mesmo que de departamentos diferentes, mesmo que em situações diferentes, de modo que a gente possa alcançar o resultado fim, o resultado que é entregar valor para o cliente, de fato. Aí eu trouxe aqui alguns métodos, algumas maneiras de você fazer esse exercício de identificar os processos na sua empresa. Como que você começa a enxergar aonde começam e aonde terminam os processos. Como o Paulo falou no começo, não necessariamente todos eles vão se aplicar à sua realidade, não necessariamente é esse o caminho, é mais uma dica em relação ao que a gente vem encontrando aí no mercado, como a gente vem tratando o que a gente encontra. Então, você pode trabalhar com pesquisa de qualquer execução de processo. Então, você pode pegar as anotações ali que um determinado funcionário faz a respeito de como executar um processo. Você pode pegar relatórios, feedbacks, registros de auditoria, de reuniões, manuais elaborados. Então, pesquisar que tipo de material você tem a respeito daquela atividade, a respeito daquilo que está sendo executado. Outra maneira é você fazer entrevistas individuais ou em grupo com os executores. Então, trabalhar com eles para buscar entender como eles enxergam um processo, que muitas vezes é diferente do que quem está de fora enxerga. Muitas vezes só quem está executando o trabalho de fato, só quem está executando ali a tarefa de fato, consegue ter uma visão mais detalhada, uma visão mais precisa do que está sendo feito. Então, normalmente essas entrevistas para fazer a documentação, né, para garimpar ali o que é um processo, ela é um pouco demorada, porque você vai conversar com um colaborador de um departamento, ele vai falar que funciona de uma maneira, você vai conversar com um colaborador de outro departamento, ele fala que não, que tem que funcionar da outra maneira. Então, as trocas de informação entre um departamento e outro, é muito importante tentar identificar isso, porque muitas vezes a forma como um departamento está entregando a informação para o outro não é a ideal, mas isso nunca foi conversado. Então, de repente, uma mudança pequena ali de um procedimento, de uma troca de um departamento para o outro, já vai refletir em um ganho, já vai refletir em uma otimização ali no processo, só que muitas vezes não se tem essa visão macro, essa visão do processo como um todo. Como a gente costuma pensar departamentalizado, né, pensar funcionalmente, a gente pensa que a entrega que eu estou fazendo atende a necessidade do meu departamento, então acabou. Eu não busco saber qual é a necessidade do departamento seguinte, não busco saber o que ele precisa, como essa informação tem que chegar até ele, para saber se eu tenho condição de melhorar isso. Outra maneira de realizar é fazendo um workshop. Então, é uma reunião externa focada na documentação, né? Então, em certo aspecto, é mais ou menos essa ideia
da entrevista, só que fazendo com que o colaborador saia da empresa e com que ele foque um tempo, que ele dedique um tempo para pensar exclusivamente nessa questão do processo. Tem também a questão da conferência via web, então eu posso fazer um workshop ou uma entrevista via conferência. Normalmente a gente realiza isso com os clientes que estão geograficamente mais distantes, então o encontro presencial fica um pouco mais complicado, então a gente costuma fazer esse bate-papo, mesmo via web, via uma chamada via Skype, uma conexão para bater um papo, para tentar entender como os processos do cliente funcionam. E isso ajuda também a gente ter uma ideia e ter um norte com relação ao que são os processos do cliente. Também é possível fazer observação direta. Tem alguns clientes aqui nos quais eu já passei, algumas pessoas que entraram aqui, que já tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Normalmente eu quero ver como funciona a coisa, eu peço para que alguém me leve até a produção, para que alguém me mostre como é o processo, pega a nota, pegar o papel na mão para a gente simular com o documento de fato. Então, essa observação ajuda a entender como a coisa funciona também. Então, muitas vezes o executor está ali trabalhando de forma um pouco mais automática, de repente ele já há 5, 10 anos executa aquela função, e muitas vezes para ele já é natural, já é automático. Então, esse exercício da observação é interessante porque faz com que o usuário busque explicar o que está acontecendo, o colaborador pense no que ele está fazendo para que ele tenha condição de te explicar. Outra maneira é o fazer ao invés de observar, é fazer com que o executor da tarefa explique para você. Então, você executa aquela tarefa e o executor fica te explicando como que você tem que fazer. Isso vai fazer com que ele busque entender e busque refletir com relação à melhor maneira de executar aquele processo. Muitas vezes, se ele mesmo estiver fazendo, ele não vai perceber, não vai parar para pensar, não vai dedicar tanto tempo a pensar em qual é a melhor maneira de realizar aquele processo. Outra maneira é fazer análise de vídeo. Então, isso normalmente é bastante usado em produção, porque evita um pouco o desconforto ali do operador de ter alguém com a pranchetinha, com o relógio atrás dele. Então, não gera essa questão do incômodo da supervisão. Então, de certa forma, uma observação direta, só que através de uma análise de vídeo. E a simulação das atividades, que é pegar alguns usuários chaves ou pegar uma parte do processo, uma parte do que tem que ser realizado ali, e fazer uma simulação em um ambiente controlado. Normalmente, durante as implantações do Factory, a gente tem um período que é chamado de prototipagem, que é justamente fazer testes com documentos reais, com o usuário operando na sua própria máquina, para que a gente tenha essa sensação dessa simulação. Então, são alguns exemplos aqui de situações que a gente já encontrou, de como a gente já trabalhou em alguns outros projetos, em alguns outros clientes, no sentido de dar um norte para vocês de como a gente pode começar a pensar em identificar os processos, como a gente pode começar a determinar onde ele começa, onde ele termina, quem são os envolvidos, com quais departamentos estão sendo afetados, para que a gente comece a desmontar essa estrutura de departamentos. Então, de repente, eu tenho um processo que vai começar em vendas e vai terminar lá na produção. Então, eu tenho que começar a desmontar essa estrutura de departamento mentalmente, né, para que eu consiga enxergar o processo como um todo e consiga trabalhar com todos os envolvidos naquele processo, mesmo que eles sejam de departamentos diferentes. Carlos, o Vinícius ele comentou sobre a questão da meritocracia, né? Como reconhecer isso. Algo que, quando nós adotamos a questão da gestão por processo, não necessariamente você precisa desmerecer a questão da individualidade de cada colaborador.
Ao contrário, é o fator humano que vai fazer com que essa gestão por processo, ela de fato, ela funcione, né? Somente quando as pessoas entenderem como atingir os objetivos da empresa, a importância do envolvimento dela para atingir esse objetivo, para seguir o processo, é que de fato a empresa vai conseguir adotar bem essa questão de gestão por processo. E de que forma que você acha que ela pode reconhecer a meritocracia de uma gestão por processo? Através das metas, através de identificar qual é o objetivo da empresa? Isso, normalmente a gente vai dar uma olhada daqui um pouco sobre como desenhar, sobre como mapear os processos a partir dessa identificação. E mesmo com essa visão funcional, mesmo com essa visão dos departamentos rompida, de certo aspecto, né, a gente deixando de enxergar os departamentos, é de fato o colaborador, é o fator humano que vai fazer com que o processo avance e a gente consiga entregar valor para o cliente. Então, a gente consegue determinar em pontos-chave do processo indicadores de desempenho e medir como o processo está sendo executado. Talvez entre a troca de responsável ali, eu coloco um medidor de desempenho para que eu consiga medir o que um determinado funcionário agregou para o processo e o que o outro agregou a partir daquele momento. Então, a gente ainda consegue identificar e reconhecer o empenho de cada colaborador, a influência do fator humano na execução do processo, mas o desafio é não deixar de pensar no colaborador e pensar na empresa como uma coisa só, como se fosse um corpo único, mas deixar de pensar nos departamentos. Então, pensar aonde aquela atividade começa e aonde ela termina, sem aquele preconceito, né? Sem aquela formação dos departamentos, como se ela tivesse que começar e terminar obrigatoriamente no mesmo departamento. Então, de repente, uma operação vai começar em um departamento e vai terminar em outro. Talvez eu tenha até uma troca de responsáveis ali em um determinado momento, mas eu busco identificar e acompanhar esse processo até o final, até o ponto em que ele gera valor para a corporação ou gera valor para o cliente. Legal. Em seguida, nós vamos ver o processo de uma empresa de esquadrias. Então, nesse momento de que uma pessoa passa o bastão para outra, nós chamamos de handoff. Então, nesse momento que nós podemos colocar ali alguns medidores, alguns índices, para que a empresa consiga medir se aquele colaborador, na sua individualidade, conseguiu agregar um valor a mais para esse processo. Certo? Depois de ter identificado o processo, depois de ter feito as minhas anotações ali, seja através da observação direta, seja com relação a entrevistas, a observação por vídeo, workshop, mas eu comecei a enxergar quais são os processos, comecei a enxergar onde estão os principais processos da empresa. Para que eu comece a documentar isso, é importante escolher por qual processo eu vou começar. Então, mapear um processo de cada vez, realizar o desenho um de cada vez, pelo menos a princípio, não buscar fazer o desenho da empresa toda de uma vez, mas começar desenhando cada um dos processos, entendendo aonde um influencia no outro, e a partir daí a gente começar a construir o desenho da empresa como um todo. Depois é importante definir a profundidade, o nível de detalhamento que eu vou ter nesse meu desenho. Então, se eu vou desenhar de maneira geral, só falando quais são as atividades, ou se dentro das atividades eu vou definir aonde elas têm que ser executadas. Se essa atividade ela é feita no Factory, se essa atividade é feita via relatório, de repente se esse relatório precisa ser arquivado em tal pasta da rede, se eu preciso imprimir, enviar. Então, a questão é definir até onde eu quero chegar nessa minha definição, até que ponto eu quero mapear e desenhar o que está sendo feito. E depois disso, definir a estrutura analítica. Para o pessoal que está
está mais habituado com o conceito de projetos, é a mesma ideia da estrutura analítica de projeto, o WBS, né? Então, eu preciso definir quais são as subdivisões, quais são as entregas. Então, como a gente está falando desde o início, o grande desafio aqui é justamente pensar na corporação como um todo, pensar no que gera valor para o cliente. Mas, obviamente, eu vou ter várias subdivisões ali, eu vou ter algumas entregas antes de gerar valor de fato para o cliente, e essas entregas em si também geram valor, também colaboram. Então, tem o exemplo clássico da estrutura de projetos, que eu tenho o projeto como um todo, eu tenho o processo que está sendo definido, que é o processo de pintar uma sala. Aí eu tenho subdivisões, eu tenho entregas de compra de material, de preparação de sala, da pintura e da limpeza da sala. E dentro de cada um desses eu ainda tenho subprocessos. Na compra dos materiais, eu vou pesquisar o preço, de repente eu não vou comprar tudo em um lugar só. Tem parte dos materiais que eu tenho que comprar primeiro, outra parte pode ser depois. Então, dentro de cada caixinha dessa, né, a princípio eu penso no pintar a sala. E aí depois, quando eu penso comprar materiais, preparar a sala, pintura e limpeza, dentro de cada um deles eu ainda tenho outras caixinhas que a gente vai precisar do escopo de profundidade para saber até que nível eu vou descer, né? Até que nível eu vou detalhar, mas pensar nessa estrutura básica primeiro e a partir dela começar a evoluir para o desenho. Para escolher a partir de qual processo a gente vai fazer, normalmente a gente busca começar pelo processo que tem maior impacto e maior severidade. Ou seja, o processo que vai influenciar mais na entrega de valor final para o cliente. Qual dessas subdivisões é a que mais vai impactar o resultado final, se tiver uma falha ou se tiver um desvio, e qual delas é mais complexa de gerir, qual delas é mais complexa de entender. Então, normalmente, a gente começa desmistificando esse processo mais complexo e, claro, dando uma atenção para o que vai gerar maior impacto no resultado final. Então, usando o exemplo aqui da identificação dos processos, mas são dicas que servem para pesquisa, para entrevista, para observação direta, dicas que servem para vários tipos de identificação de processos, mas algumas coisas que a gente tem que ter em mente quando estiver identificando os processos. A gente precisa buscar do executor, buscar através de documentação, buscar através de uma visão interdepartamental, né, deixando de lado essa questão das funções, buscar a maior quantidade de informação possível sobre aquele determinado processo. Como que ele começa, como que o executor sabe que ele começa, como que o executor sabe que termina, para onde que vai, o que é feito depois. Como o Paulo comentou agora mais cedo, buscar identificar os handoffs, que são as trocas de informação, aonde que o processo troca de mão, aonde que ele troca de responsável, se essa troca está acontecendo de maneira efetiva, principalmente quando essa troca vai de um departamento para o outro, porque se a empresa tiver uma cultura, uma visão mais funcional, normalmente não tem tanta conversa entre um departamento e outro. Como a gente está comentando desde o começo, as metas são mais individuais, a visão é mais departamental, então tem que tomar muito cuidado quando essa troca acontece de um departamento para o outro. Quando a gente está desenhando o processo, é importante também colocar o processo de acordo com o que o executor está falando. Dentro dos procedimentos de mapeamento de processo, a gente tem dois tipos de desenho. O desenho do as is, que é como está o processo, e o desenho do to be, que é como ele deveria estar, como eu desejo que ele fique. Então, muitas vezes não adianta a gente fazer só o desenho do to be, só o desenho de como eu acho que tem que ser o processo, ou como é o processo na visão do acionista. Muitas vezes é mais importante a gente desenhar o as is,
desenhar como o executor está fazendo o processo de fato, como o processo acontece, e através dele buscar as interferências, através dele identificar os gargalos, através dele identificar os handoffs, para que a gente possa otimizar o processo, fazer os as-is caminhar até o processo to be. Precisamos também sempre identificar o responsável pelo processo, identificar ou definir, né? Se de repente não tem um responsável definido, é importante que o processo tenha um dono, tenha um responsável, alguém que vai olhar para o processo do começo ao fim, alguém que está comprometido com a execução daquele processo como um todo. Sempre que possível, determinar o tempo de execução de cada tarefa. Normalmente, quando a gente fala de processos produtivos, a gente já tem essa visão de buscar identificar o tempo de execução, mas muitas vezes é interessante você definir o tempo de execução também para processos administrativos. Por exemplo, num processo de compras, quanto tempo eu demoro entre a solicitação de compra, entre a identificação da necessidade dos materiais e o início da cotação com os meus fornecedores. Muitas vezes eu meço quanto tempo o fornecedor demora para me entregar a cotação, quanto tempo o fornecedor demora para me entregar o material, mas o processo de compras ali, o do comprador, de fato, ele também tem um tempo. De repente, se eu coloco uma obra com uma necessidade de compra de 500 itens de uma única vez, o comprador não vai cotar isso tudo em 2 minutos. Então, é importante tentar identificar quanto tempo cada parte do processo leva para ser executada, para que depois a gente tenha uma métrica, tenha uma noção de quanto tempo vai demorar para o processo como um todo ser executado. E aí, dependendo do grau de complexidade do processo, dependendo do nível de detalhamento definido, dependendo da estrutura de processos adotada, é importante colocar alguns indicadores já. Obviamente, o pensar no indicador, ele vai estar, em certo aspecto, perigoso se a empresa ainda estiver muito voltada para a visão funcional. Porque quando a gente pensa em indicadores em uma empresa gerida funcionalmente, a gente coloca indicadores nos departamentos. A gente mede a eficiência de vendas, mede a eficiência de compras, a eficiência de produção, e não a eficiência do processo. Então, de certa forma, isso está relacionado com o nível de maturidade, no sentido de maturidade de processo, dessa visão por processo da empresa. Mas se já for possível, durante esse desenho, durante essa identificação, já levantar quais são os possíveis indicadores, quais são os possíveis medidores de desempenho, principalmente se eu identificar ali um gargalo, identificar um ponto crítico, já começar a definir como eu posso medir aquele gargalo, como eu posso medir se aquela operação está sendo executada de forma efetiva, como eu posso medir ali na parte do meu processo onde eu tenho um grande índice de falha, onde eu tenho um grande índice de devolução, eu coloco um medidor ali para que isso comece a diminuir, para que eu consiga ter o controle se isso tá melhorando de fato ou não. Agora a gente vai trazer alguns exemplos de maneiras de desenhar o processo, de documentar o processo. A primeira delas é o diagrama de blocos. A gente faz, então, a partir da identificação do processo, da definição da profundidade e da definição da estrutura analítica, a gente começa a ter o detalhamento daquela estrutura inicial. Voltando ao exemplo que eu dei da pintura da sala, então, o que antes era uma única caixinha de pintura de sala, já se transforma em uma caixinha de preparação, outra de compra de materiais, outra de pintura e outra de limpeza. De repente, essas 4 caixinhas, eu desço um pouco mais no detalhamento e elas se tornam outras 10 caixinhas, outras 20 caixinhas. Então, é você começar a enxergar, começar a fazer com que o desenho tome forma e atenda o nível de detalhamento e a estrutura analítica desejada, a estrutura analítica definida. Aqui nesse exemplo de diagrama de blocos está um processo para fazer um churrasco. Então, quais são os passos necessários, quais são
os pontos ao que eu tenho que me atentar para poder realizar um churrasco. Obviamente, daqui a pouco a gente vai chegar em processos de esquadria mesmo. Eu estou trazendo alguns processos diferentes no sentido de entender a proposta do desenho. E depois, uma vez entendido isso, a gente vai começar a discutir os processos de fato, como aplicar isso aos processos. Além do diagrama de blocos, a gente também tem a opção de fazer isso através de um fluxograma simples. Tanto o diagrama de blocos quanto o fluxograma simples, a gente consegue com facilidade montar num Word algum documento com relação a isso. Tem vários softwares, tem o Visio do próprio pacote Office, mas tem vários softwares na internet, a gente acha com facilidade opções para fazer esse desenho. Mas aqui o fluxograma simples a gente consegue com tranquilidade montar no Word também. Então ele está trazendo aqui o que é cada símbolo, o que representa cada um deles. Então, esse fluxograma simples já é uma forma de começar a formalizar aquele diagrama de blocos. Então, o que antes simplesmente seguia falando um caminho, agora, de repente, eu já tenho um ponto de decisão que vai dividir o meu processo e vai fazer ele seguir por dois caminhos. De repente, eu já posso ter um documento que é gerado a partir de um determinado ponto, a partir de uma determinada atividade do meu processo. E normalmente, nessas decisões múltiplas, é importante a gente documentar tanto o sim quanto o não. Quando a gente faz o diagrama de blocos, o processo segue um caminho ideal, né? Ele segue um único caminho. Quando a gente começa a pensar no fluxograma, ele já tem as decisões e é importante que a gente defina e continue o processo com o que vai ser feito no não. Se o fornecedor não entregar o material no prazo, o que eu vou fazer? Se o material foi entregue e a pintura não estava ok, o que eu vou fazer? Então, é importante ter a definição também do que vai ser feito se o processo não estiver ok, se o processo não caminhar pelo fluxo definido ali inicialmente. E normalmente, quando a gente vai definir os processos, busca ali através de entrevista, através de observação, a gente observa o processo caminhando, a gente observa o caminho ideal do processo. Então, é importante buscar identificar quais são as decisões, quais são os pontos onde podem ter interferências, onde podem ter divergências, e documentar também o que acontece caso tenha algum problema, caso o processo fuja do que é o ideal. E aí a gente também tem a notação padrão de processos. Então, esse BPMN é o padrão de desenho de processo de negócio, o padrão de modelagem de processo que é criada pelo órgão responsável mundialmente pela padronização de processos. A gente vai dar alguns exemplos também de desenho, de mapeamento de processo através da notação, mas a ideia é trazer também como a gente começa. Normalmente você não começa já fazendo o desenho na anotação. Você começa por algumas anotações, essas anotações passam para um diagrama de blocos, esse diagrama de blocos se torna um fluxograma, e aí finalmente você chega no padrão da anotação, ou de repente você fala, não, Carlos, não preciso desse nível de detalhamento, não preciso dos processos desenhados na notação BPMN, só o fluxograma também me atende. Mas o fluxograma também tem um padrão correto, como a gente viu ali, cada símbolo tem um significado. Normalmente a gente usa só a caixinha de processo e a decisão, né? Mas o padrão de fluxograma ele também é bastante rico, a gente consegue fazer um desenho com bastante detalhe usando o fluxograma. Eu comentei hoje mais cedo do Visio, que vai auxiliar a gente no desenho dos processos, e o Visio ele tem as formas de desenho da notação BPM.
Então, no Word a gente encontra bastante riqueza de formas de programa, mas no Visio a gente já encontra as formas de notação. Então, seguindo todo o mapa de notação, a gente consegue encontrar com facilidade, com riqueza de informações aqui no Visio as notações para fazer o desenho e até para documentar uma automação de processo. Então, o Visio atende completamente às necessidades da notação. A ideia agora é a gente começar a deixar um pouco de lado aqueles exemplos mais genéricos, aqueles exemplos de fluxo de troca de lâmpada, fluxo de churrasco, estrutura analítica de pintura de sala, e começar a dar uma olhada em processos de empresas de esquadria mesmo, começar a dar uma olhada em alguns desenhos que foram feitos, começar a dar uma olhada em alguns desenhos que a gente tem seguindo a notação, outros que a gente tem não seguindo a notação, para que a gente comece a perceber como que pode se aplicar, como que pode ficar isso com a realidade de vocês, com a realidade de uma indústria de esquadria. O primeiro exemplo que a gente traz aqui é o exemplo de um fluxo de compras. Então, ele está desenhado aqui entre um diagrama de blocos e um fluxograma, né? A princípio ele foi desenhado como um diagrama de blocos e depois a gente mudou a notação mais pro que é o fluxograma. Então a gente tem aqui um caminho, né, para seguir até chegar no final do processo. Então ele começa recebendo a solicitação de compra gerada pela integração com o sistema técnico, que já é um processo no Factory mesmo. Então, quando eu gero a integração do sistema técnico com o Factory, as solicitações são geradas. A partir disso, eu vou conferir as solicitações de compra, vou finalizar, vou definir com quais fornecedores serão feitas as cotações, e aí eu tenho a minha primeira decisão. Esse fornecedor já está cadastrado no sistema, porque esse fluxo foi feito bem no início do processo de implantação, então muitos fornecedores ainda não estavam cadastrados. Então, antes de partir para a cotação do dado, o usuário parava aqui e validava no cadastro de participantes se esse fornecedor estava cadastrado. Aí, se ele não tiver cadastrado, o que eu faço? Cadastro. A princípio, obviamente, a gente não tinha essa decisão aqui. A gente tinha as solicitações de compra geradas pela integração com o sistema técnico, a finalização das solicitações e a cotação. E aí, quando a gente foi aplicar isso, em um dado momento, a gente chegou em um momento de fazer uma cotação com um fornecedor que não estava cadastrado. Então, a gente vai melhorando o fluxo. Muitas vezes, em um primeiro momento, você não consegue identificar todas as variáveis, identificar tudo o que está acontecendo. Então, esse vai e volta, né? E validar o processo, mesmo visando desenhar um processo as is, começar o desenho, validar com o executor e voltar. Então, você fez algumas anotações ali a partir da entrevista, organiza, documenta, valida com o executor. Tem o diagrama de blocos, faz uma observação, dá uma olhada lá se o processo sendo executado está de fato seguindo aquele diagrama. Comecei a mudar para o fluxograma simples, já tem um desenho mais detalhado. Valida se tem alguma decisão de fora, alguma variável que não está contemplada, algum ponto de decisão que você só tem a documentação para o sim, não tem a documentação para o não, ou só sabe o que acontece no não sabe o que acontece no sim. Então você vai validando isso até chegar na estrutura, voltando na estrutura analítica e no nível de detalhamento que foram definidos inicialmente. Então, por isso é importante ter o processo, o nível de detalhamento e a estrutura analítica bem clara, porque senão a gente vai detalhando isso indefinidamente. De repente, esse desenho que eu tenho já atende. Você me fala, não preciso mais do que isso. E você indo e voltando com o executor, você consegue detalhar mais do que isso. Mas se isso daqui já te atende, já atendeu a estrutura definida e o nível de detalhamento definido, a gente para por aqui. Então, depois da validação se o fornecedor estava cadastrado ou não, o fornecedor é cadastrado,
A partir daí, as cotações vão ser geradas, selecionando o participante, incluindo as cotações. E aí já tem uma observação aqui de caso seja compra em nome do cliente, deve ser informada essa opção na cotação. Então já começa a entrar um pouco na particularidade da execução do processo. Então eu tenho aqui basicamente dois caminhos, quando eu estou comprando em nome da empresa e quando eu estou comprando em nome do cliente. E aí o processo, a execução ali no Factory, o que eu seleciono, qual CFOP eu seleciono, como eu lanço isso, muda um pouco. Nesse nível de detalhamento, isso não ficou especificado. Então, só coube uma observação aqui na caixinha de que se for compra em nome do cliente, deve ser informada essa opção na cotação. E aí, se eu preciso falar para o usuário, se eu preciso documentar aqui no meu fluxo como que isso vai ser informado, aí eu preciso detalhar, de repente colocar uma decisão se é compra em nome do cliente ou não. Se for compra em nome do cliente, segue o caminho, se não for, segue outro. Então, isso vai estar diretamente ligado com a estrutura analítica e o nível de detalhamento que eu quero. E aí, depois disso, a gente avança ali na segunda linha, se eu vou usar a planilha para cotação ou não, se eu vou gerar aquela planilha de cotação no Factory para enviar para o fornecedor, eu gero a planilha, então a gente se depara aqui com o ícone de documento. Então, se eu vou gerar a planilha, depois recebo a planilha com a cotação, valido se a condição de pagamento que o fornecedor me mandou da planilha, se ela está cadastrada. Se não estiver, eu cadastro. Se já estiver cadastrada, importo a planilha Excel da cotação de volta para o sistema. Ô Carlos, será que rapidamente você pode mostrar no Factory onde que é essa planilha? Está com o Factory Claro, aberto aí? Só para o pessoal, para identificando cada ponto que nós estamos vendo nesse processo que foi mapeado em uma empresa de esquadrias de alumínio, um case que nós pegamos, para que vocês possam saber onde que ele está mostrando, onde que você faz isso no sistema de uma forma bem rápida. Então, a questão da cotação, né, tem a questão do importar e o exportar o Excel. Então, você pode mostrar ali atualmente? Aqui no Factory, a gente pode realizar a cotação, a informar o preço da cotação basicamente de duas formas, né? Eu posso selecionar aqui o participante, incluir os produtos e já informar os valores direto aqui na tela, ou eu posso gravar a cotação sem valores e gerar a planilha através aqui do botão exportar para o Excel, do lado do ações. Então, eu gero a planilha, preencho os valores na planilha e depois disso importo a planilha de volta para o sistema e a importação já vai fazer a atualização de preços, a importação da planilha já ajusta a classificação fiscal do produto, já acerta a referência, o cadastro do produto participante, né, como aquele fornecedor chama o meu produto. Então, normalmente, durante as implantações, a gente orienta o pessoal a trabalhar com a importação da planilha, porque ela já corrige uma série de pontos de atenção ali no cadastro do produto. Ela já faz uma manutenção no cadastro do produto no momento da importação. Certo? Voltando lá para o processo, então, a partir da importação da planilha, eu preciso identificar se esse material que é cotado é um perfil comprado em quilos ou não. Se ele for um perfil comprado em quilos, então eu tenho a questão do preço pelo peso e não o preço pela unidade. Então, tenho que tomar cuidado com o valor que o fornecedor me passou é o valor da barra ou é o valor do quilo? Então, tenho que observar isso na cotação do fornecedor. A partir daí, valido se os dados fiscais estão corretos. Como eu disse, se a gente fizer a importação via planilha, a própria planilha já corrige isso. Mas se eu estiver digitando manualmente os valores ali na minha cotação, eu tenho que ter esse cuidado de observar se a classificação fiscal do fabricante está ok, está adequada com essa minha classificação que está cadastrada no Factory. Porque se forem classificações fiscais diferentes, elas podem ter alíquotas de PI diferentes, talvez substituição tributária, dependendo da operação, e aí o valor da minha cotação não vai bater nunca com a cotação do meu fornecedor.
A partir daí, na importação, o sistema já ajusta o NCM, as alíquotas de imposto, e aí os dados são importados. E aí eu verifico se tem outros fornecedores com quem eu também quero executar a cotação. Se tem outros fornecedores, eu volto lá em cima, no começo do processo, validar se o fornecedor está cadastrado, se não tiver cadastro, gera a cotação via planilha ou digitando manualmente. Então, faço quantas cotações forem necessárias. Se eu não tiver mais fornecedores para quem fazer a cotação, já fiz a cotação com 3, 4 fornecedores, aí eu vou realizar a aprovação das cotações, que é decidir qual é a melhor condição e com quem eu vou comprar. A partir daí, o sistema descarta as cotações reprovadas e só vai permitir que você faça o pedido de compra com aquele fornecedor e por aquele preço determinado. E depois do pedido de compra, eu consigo enviar a emissão do pedido de compra para o meu fornecedor e acompanhar a entrega desse produto, acompanhar a entrega desse pedido via follow-up de entrega. Então, eu tenho uma outra decisão ali, se o pedido foi entregue, se ele não foi entregue, eu verifico se ele está dentro do prazo, se o pedido está em dia. Se ele estiver em dia, eu volto e monitoro se está ok, não foi entregue, está dentro do prazo, monitoro. Não foi entregue, não está dentro do prazo, já ultrapassou o prazo. Então, eu entro em contato com o fornecedor, cobro o fornecedor com relação a esse item e monitoro. Eu cobro o fornecedor e volto para monitorar se o pedido foi entregue ou não. Quando o pedido for entregue, aí a gente encerra o processo. Esse desenho, esse fluxograma aqui estava contemplando só a parte de compras, obviamente, depois a gente entra em recebimento, tem a parte de produção, mas o foco aqui inicialmente era documentar só a parte de compras. Então, quando o pedido foi entregue, o processo de compras acabou. Certo? Aqui é um exemplo de uma empresa que o próprio comprador monitorava, então, de repente, na sua realidade, aí, na sua empresa, não é o comprador que monitora a entrega, mas já é o responsável pelo estoque que monitora. A partir do momento que o pedido é colocado, já tem outra pessoa que valida isso. Então, como nós falamos, são exemplos de algumas situações que a gente encontrou no mercado que não necessariamente se aplica exatamente à realidade de vocês. A ideia aqui é mais a gente dar uma olhada como fica o desenho do fluxo, como fica o desenho trabalhando de fato com o processo de uma indústria de esquadria. Eu trouxe um outro desenho aqui também, já de acordo com a anotação. Então, a gente consegue ver um processo de compras envolvendo uma parte do recebimento ali, como que ele ficaria desenhado de acordo com a anotação. Então, a gente tem, a princípio aqui, além de uma diferença básica ali no desenho das caixinhas, né, no desenho de cada um, mas segue uma lógica não muito diferente do fluxograma, mas quando a gente vai trabalhar com anotação, a gente já começa a encontrar o conceito de raias. Então, cada uma dessas partes horizontais do desenho do processo são chamados de raias. Então, são os caminhos ao conceito de raia de piscina. O nadador segue por aquele caminho. Então, é identificar qual departamento ou qual executor é responsável pelas tarefas. Então, eu consigo ver aqui na primeira raia que o executor é responsável por essa parte das tarefas, e a segunda raia tem uma relação bem próxima aqui com a primeira, e depois passa para a segunda passa para a terceira, e a terceira raia assume aqui. Então, eu consigo ter essa visão de quantas partes do processo estão com cada executor, quantas partes do processo estão com cada departamento. Aqui, no caso, são 3 departamentos diferentes, então a gente está pensando no processo completo, seria o processo de aquisição de materiais, né, até o recebimento, até o material chegar, e não só o processo de compra. A gente tem também algumas divisões verticais aqui, que são os milestones, são as entregas. Então, eu tenho esse meu processo como um todo dividido em entregáveis. São aquelas subdivisões. Do exemplo da sala, seria
a aquisição dos materiais, a compra da sala, a pintura e a limpeza. Então, são as divisões que eu tenho, os pontos em que eu termino uma subdivisão e começo outra do processo, mas buscando sempre enxergar o processo como um todo. Vou aproximar um pouquinho mais aqui para a gente conseguir enxergar com um pouco mais de detalhe o que é cada um desses pontos. Então, eu tenho aqui o processo de compras. Na primeira raia, eu tenho a direção. Na segunda raia, o departamento técnico. Na terceira raia, o departamento de compras. Você pode aumentar um pouquinho mais, Carlos, por gentileza? Isso. Aí. Isso. Diga. E aí, eu tenho aqui o primeiro milestone, a primeira divisão vertical é a integração. A integração, ela começa com a direção. Então, nessa empresa onde foi feito esse desenho, o próprio diretor era o responsável por startar o processo de compras, por enviar as informações do sistema técnico para o Factory. Então, o diretor liberava a compra e a produção, e a partir disso, o departamento técnico gerava a obra de produção no SEM. Então, a gente tinha a obra fechada com o cliente, né? O diretor era responsável por essa validação. A partir dessa obra fechada, a partir desse momento, era gerada uma obra de produção no SEM, a lista de materiais era revisada. Então, a gente tem aquele processo de validação técnica, de repente ajustar alguma medida, ajustar a estrutura do item, trocar algum componente, validar se tecnicamente o produto tá ok, está adequado. A partir disso, eu valido se é necessário cadastrar novos componentes ou não. Se for necessário, cadastro esses componentes e volto a validar a lista, volto a revisar a lista. Aqui seria, nesse caso dessa empresa especificamente, eles sempre geravam a lista já com o código do fabricante. Então, se eu tenho um determinado componente que no fabricante A tem um código, no fabricante B tem outro, aqui eles sempre cadastravam já o código do fabricante, eles não usavam a equivalência de código. Então, é nesse sentido que tem essa validação de se é necessário revisar o cadastro de componentes e gerar a lista já com os códigos de componentes adequados. A partir do momento que a lista está revisada e eu não preciso cadastrar novos componentes, o departamento técnico exporta a obra para o Factory. A partir do momento que a obra foi exportada para o Factory, a gente tem o primeiro corte, a primeira divisão vertical. Então, o processo de integração acabou. A partir daí, a gente vai para o processo de solicitação de compra, que novamente é realizado pelo diretor. Então, o diretor vai revisar a lista de solicitações de compras e vai finalizar essas solicitações. Ou seja, mesmo depois de gerada a lista, tinha um ok ali da direção, tinha uma validação da direção através da finalização. E aí a gente tratava as habilitações de acesso no Factory para que o departamento de compras não tivesse acesso ao finalizar e somente o diretor conseguisse. Então, mesmo o comprador vendo solicitações de compra, ele não conseguia avançar no processo, ele não conseguia continuar a compra até que houvesse essa validação do diretor. E aí, a partir daí, a gente tem o processo de cotação. A partir do momento que é validada essa solicitação, a gente começa o processo de cotação. Então, eu realizo as cotações das solicitações de compra em aberto, e aqui está especificado de maneira bem genérica, já não está tão detalhado quanto no outro. Então, aqui o fluxo é um pouco mais extenso, por envolver uma parte do recebimento, só que a cotação a gente pode observar que está definida de maneira bem genérica. Eu não falo se vai ser com 1, com 2, com 3 fornecedores, não falo se vai ser via planilha, não falo se vai ser preenchendo os valores direto no Factory, não tem aquela validação de voltar, validar se o participante está cadastrado. Então, aqui é uma única caixinha de realizar as cotações das solicitações em aberto e já parte para a aprovação da cotação. Então, novamente, é atender com o desenho do processo o nível de detalhamento e a estrutura analítica definida. Para o nível de detalhamento e a estrutura analítica definida para esse projeto, só essa caixinha de realizar as cotações já atendia a necessidade do cliente.
E a partir daí a gente parte para a análise das cotações, que era feita novamente pela diretoria, e a diretoria validava a aprovação das cotações. Então, se as cotações foram aprovadas, se ele escolheu uma das cotações para aprovar, ele aprovava a cotação no sistema e o processo continuava. Se ele não aprovou, o processo volta para realizar uma nova cotação das solicitações com um outro fornecedor. Então, a gente fica fechado num ciclo aqui, de certa forma, em que enquanto o diretor não realizar a aprovação, o processo volta para uma nova cotação. Não realizou, volta para uma nova cotação. E a partir do momento que é aprovado, a gente começa aqui a divisão vertical de compras, que é elaborar o pedido de compra e monitorar a entrega. Se o pedido foi entregue, a gente segue para o recebimento. Se ele não foi entregue, eu continuo monitorando a entrega. E aqui, de novo, o processo fechado, né? Eu simplesmente monitoro a entrega se o pedido foi atendido ou não. Eu não tenho aquela situação de validar se o pedido está dentro do prazo. Não está especificado aqui se tem que cobrar o fornecedor, se estourar o prazo, não tem. Eu monitoro o pedido e acompanho a entrega, apenas isso. Então, novamente, vai depender de como tiver definido o nível de detalhamento. Depois disso, a partir do momento que o pedido foi entregue, a gente entra no processo de recebimento. Então, aqui no recebimento, a partir do pedido, eu vou elaborar a nota de recebimento, vou verificar se os produtos estão ok, ou seja, se eles estão de acordo com o meu pedido, se eles estão tecnicamente adequados, se eles estão atendendo as especificações. Se eles não tiverem ok, eu negocio com o fornecedor. E aqui, se os produtos não tiverem ok, o processo acaba. Essa bolinha vermelha indica que o processo acabou. Se os produtos não tiverem ok, eu vou negociar a devolução com o fornecedor, acabou o processo, eu vou ter que voltar e começar o processo novamente. Se os produtos estiverem ok, eu finalizo a nota de recebimento no sistema e verifico se os produtos vão ser enviados para a industrialização. Se eles forem enviados para a industrialização, a gente tem uma nova etapa vertical aqui da industrialização, que eu vou elaborar a nota de remessa e pedido de compra de beneficiamento e vou monitorar o retorno. Se os produtos não retornaram, novamente eu volto e simplesmente monitoro, sem especificação de entrar em contato com o fornecedor, o que eu faço se os produtos não voltarem, simplesmente monitoro. Depois elaboro a nota de retorno e cobrança de industrialização e valido novamente se o produto está ok. Aqui no caso, se a pintura está adequada, né, se o tratamento superficial está de acordo com o que foi especificado. Se não tiver ok, o processo encerra. Eu negocio com o fornecedor e volto o processo novamente. Se os produtos estiverem ok, finalizo a nota de recebimento e encerro as ordens de beneficiamento dos produtos retornados no Factory, que são as ordens de beneficiamento que vão fazer o produto trocar de acabamento no estoque, né? Eu faço a remessa do produto natural, recebo o retorno do produto natural e a cobrança do serviço de pintura. E só no momento que eu encerro a ordem de beneficiamento é que o produto troca de acabamento, troca de variante no Factory. E aí, recebida a nota, o processo acaba. E lá, no processo de recebimento, se os produtos não vão ser enviados para a industrialização, a setinha sobe, né? Eu tenho uma opção que pula todo esse processo de industrialização e encerra o processo. Então, se eu não tenho beneficiamento, o processo já acaba, sem todas essas etapas da industrialização. A ideia de trazer esse desenho de acordo com a anotação, trazer esse desenho que está mais próximo de atender a anotação, claro que aqui eu poderia ter sido muito mais rico ainda na utilização da anotação, identificar onde o processo é manual, onde o processo é automatizado, onde tem interferência do sistema, aonde que tem geração de documentos. Então, aqui está de maneira bem simples, só que já orientada, já caminhando para a padronização da anotação. Então, a ideia de trazer esse fluxo é mostrar um pouco das vantagens da utilização da anotação também. E quando a gente olha para um processo desenhado mais próximo da anotação, a gente consegue já identificar
a princípio, algumas coisas. Eu separei alguns exemplos aqui para a gente dar uma olhada. O primeiro deles é que o processo tem muitas possibilidades de voltar. Em vários momentos do processo, a gente deu uma olhada que tem seta para trás, tem seta voltando. Então, se os componentes não estão cadastrados, a seta volta. Se a aprovação não tá, se a aprovação da cotação não aconteceu, a seta volta. Se o produto não foi entregue, a seta volta. Então, eu avanço com o processo primeiro, para depois verificar que está errado e volto para corrigir. Então, ó, aqui, obviamente, foi um desenho de as is, né? Não foi um desenho de to be, mas se fosse para a gente pensar em um desenho de to be para esse processo, a gente poderia tentar antecipar esses lugares, esses momentos onde o processo volta. Então, ao invés de validar a lista técnica primeiro, para depois verificar se os componentes estão cadastrados, eu verifico com quais componentes eu vou trabalhar, com qual fabricante eu vou trabalhar naquela obra, valido o cadastro dos componentes e então começo a validação da lista, para que não haja necessidade dessa primeira decisão em que, se os componentes não tiverem cadastrados, eu cadastro os componentes e volto para validar a lista. A mesma situação na aprovação da cotação. Se eu chego ali no decisor, chega ali no diretor, ele não aprova a cotação e a cotação volta e eu tenho que elaborar de novo, mas peraí, será que a gente não consegue identificar alguns parâmetros para aprovação de cotação? Nesse caso o diretor, né, mas o que o aprovador está buscando? Quais são os parâmetros que ele usa para validar? Será que ele está preocupado só com o preço? Será que ele está olhando o prazo? Será que ele está olhando os dias para pagamento da primeira parcela? Então, como a gente falou inicialmente, no desmontar essa visão funcional, a gente precisa deixar transparente para o executor o que está sendo esperado. Então, o diretor, ele não fica ali, eu estou falando diretor no sentido desse exemplo, mas o aprovador da cotação, ele não fica ali como detentor do conhecimento, detentor dos parâmetros para aprovação da cotação e não passa isso para ninguém. O comprador sabe o que precisa ser feito, e aí o comprador trabalha para que ele consiga entregar cotações em condição de ser aprovadas. O próprio comprador já pode descartar algumas cotações se ele tiver os parâmetros. Vamos supor que tenha uma política interna, por exemplo, de não realizar compras com condição de pagamento cuja primeira parcela seja inferior a 7 dias. Então, se o fornecedor da minha cotação me entregou uma cotação com o primeiro pagamento para 5 dias, eu já sei que isso não vai ser aprovado. Então, eu nem encaminho essa cotação para aprovação. Eu negocio com o meu fornecedor um prazo diferente, ou eu já descarto essa cotação e nem passo para o aprovador. Então, a gente precisa tentar antecipar, tentar deixar transparentes os objetivos de maneira geral, né? A gente vinha falando de maneira mais genérica, os objetivos da corporação, os objetivos do cliente, né? Quais valores o cliente espera, mas quando a gente pensa um pouco mais resumidamente, pensa no processo, também é necessário que nos handoffs, também é necessário que os executores saibam o que o executor do passo seguinte está esperando. Como eu consigo passar a bola redonda para ele, né? Que informações ele precisa para tomar as decisões e tomar as atitudes necessárias para ele. Ô, Carlos, isso que você comentou, né? Algumas pessoas estão comentando ali, ela gera uma prevenção de riscos. E vai criando algumas barreiras. Por quê? Se a pessoa que está fazendo determinada atividade sabe que se essa atividade for para o setor seguinte ou para a própria pessoa do mesmo setor, se acontecer alguma situação, sabe que vai voltar para ela vai ter que refazer ou tomar outros cuidados, então isso já vai criando uma prevenção de risco, vai criando algumas barreiras para que a pessoa reveja o que ela está vendo, para daí de fato entregar de uma só vez para o setor seguinte, não ficar aquele bate e volta, né, e refazer aquele trabalho. Exato, a gente envolve todo mundo para fazer com que o caminho, o processo sempre siga para frente, né, que não haja não nas decisões e o processo fique voltando, né. Se a gente tiver os parâmetros bem definidos, em certo aspecto a gente não vai nem precisar de boa parte dessas decisões aqui.
Se o comprador tiver todos os parâmetros necessários para aprovação, acaba, em certo aspecto, se tornando mera formalidade a figura do aprovador. O próprio comprador pode ter essa noção desses riscos, sejam riscos financeiros, sejam riscos estratégicos, riscos contratuais, mas se o comprador tiver essa noção, o próprio comprador já mitiga esses riscos e já ele próprio pode fazer a aprovação, porque está de acordo com os parâmetros estabelecidos. Certo? Dentro desse mesmo desenho, eu coloquei mais algumas observações aqui. A gente tem, nesse processo, algumas possibilidades de o processo acabar no meio. Então, eu tenho a situação do produto que não foi entregue pela extrusora e o produto que não foi entregue pelo beneficiador, e o processo simplesmente acaba. Então, quer dizer, o meu fornecedor de alumínio não entregou o produto ok, o processo simplesmente acaba. Eu volto lá no começo, compro o produto, coto o produto de novo, compro, recebo, envio para o beneficiamento. Mas, peraí, esse produto que não chegou ok, o que a gente vai fazer com ele? Como a gente vai tratar isso no estoque? Teoricamente, a partir desse produto não ok, nós teríamos um subprocesso, então isso poderia ser o start para um novo processo de quarentena de materiais, de reaproveitamento de materiais, de tentar negociar com o fornecedor a devolução desse material que não estava ok, para que a gente consiga passar isso, sei lá, como um desconto, consiga aproveitar isso de alguma maneira. O produto retornou da pintura e não estava ok. Eu simplesmente encerro o processo, compro de novo e mando para a pintura. Mas espera aí, e os prazos de compra, os prazos de produção, o prazo do projeto? Então, o ideal é que caso seja necessário ou não, esse não gere um novo processo. Eu tenho um caminho para seguir, seja um outro desenho de fluxo, ou seja um fluxo aqui dentro, eu tenho um caminho para seguir quando o produto chegar e não tiver ok. Que atitudes eu vou tomar com o meu fornecedor, se eu já tenho definido com o meu fornecedor um procedimento, se eu já tenho definido com o meu fornecedor um padrão de como vai tratar quando o produto não estiver ok. Definir ali algum tipo de providência punitiva. A gente tem no Factory Light a classificação dos fornecedores. Então, de repente, avaliar os fornecedores, uma espécie de IQF ali, de índice de qualificação dos fornecedores. Então, o fornecedor entregou o material e não estava ok, ele é penalizado e, dependendo da média de nota dele pelos recebimentos, ele é desqualificado como fornecedor. Então, eu preciso ter esse tipo de controle para que o meu processo simplesmente não acabe no meio, eu volte, compre tudo de novo e siga o processo. Carlos, sobre essa questão aí do fornecedor, que nós temos aí somente na versão light, né? Essa questão de você avaliar como é o fornecedor. Será que você pode mostrar rapidamente, somente aonde que fica lá no sistema? Para que o pessoal possa ver que é uma nova funcionalidade aí da versão light do sistema Factory. Certo. Vou pegar um cadastro de fornecedor aqui da minha base. E aqui no cadastro de fornecedores eu tenho essa aba de homologação e desempenho do fornecedor. Então, nessa aba eu consigo colocar o status dele, se ele é um fornecedor não avaliado, homologado, suspenso, um fornecedor não produtivo. A partir do momento que eu coloco que ele é um fornecedor homologado, eu coloco a data da homologação. Então, vamos supor que ele é homologado desde o dia 1º de janeiro, e que a homologação dele, seja homologação ou seja certificação, que ela é válida até dezembro de 2018, por exemplo. Então, se eu fizer uma compra com um fornecedor que está marcado como homologado, mas está com a homologação fora do prazo, o sistema vai dar um alerta para que a gente não siga com a compra. E aí, a partir do momento que eu começo a registrar notas de recebimento com esse fornecedor, eu tenho lá no cadastro da nota, lá no lançamento da nota mesmo,
a avaliação do fornecedor. E a partir da avaliação do fornecedor, ele vai gerando o índice de classificação. Aí a gente tem o parâmetro do índice de classificação desejável, vamos supor que o índice de classificação desejável seja 75. Então, se o fornecedor estiver abaixo desse índice, o sistema vai alertar com relação à compra. Se ele estiver fora do prazo de homologação, vai alertar com relação à compra. Então, toda vez que eu selecionar esse fornecedor que está abaixo do índice, ou selecionar esse fornecedor que está fora da data de vencimento, o sistema vai exibir uma mensagem. Vai exibir na cotação, vai exibir no pedido, vai exibir na nota. Toda vez que eu selecionar ele e ele está fora dos critérios, o sistema exibe uma mensagem. E aí, aqui no canto inferior esquerdo, ele vai mostrando o histórico das notas que eu recebi e qual foi o índice de cada nota. Porque a gente tem, a princípio, ele está com perguntas fechadas, né? Perguntas de sim ou não. Então, ele vai montar uma relação de perguntas, você checa se tiver tudo ok. É um produto entregue dentro do prazo, eu marco ok. Produto atende tecnicamente as especificações, clico ok. Produto estava bem embalado, clico OK. Então, eu defino no cadastro do grupo dos produtos o que eu preciso validar de cada um. Porque aí, obviamente, a validação que eu vou fazer com os componentes é diferente da validação que eu faço com os perfis. Então, eu cadastro no grupo quais são as perguntas. Na hora de lançar a nota de recebimento, eu tenho ali uma aba de validação que eu vou marcando se ele está ou não está de acordo com isso. A partir daí, o sistema vai calcular a média daquela nota. Então, pela quantidade de perguntas de cada produto, o sistema calcula o valor da nota. Pelo valor da nota, ele joga para o participante e cadastra e calcula o índice de classificação do participante. Então, a gente poderia, dentro do processo de recebimento, ter esse processo de validação. A gente poderia ter especificado ali no fluxo que se o produto não tiver ok, eu informo no lançamento da nota que o produto não está ok, para que o índice de classificação do fornecedor seja penalizado, e aí para que eu tenha a definição, né, de que abaixo de 80%, abaixo de 70%, eu não vou mais comprar com o fornecedor. Ele vai ficar, por exemplo, 3 meses desqualificado, e aí a partir desse momento vai ter que passar pelo processo de qualificação de novo. Então aí é definir qual vai ser o procedimento para qualificação e desqualificação desses fornecedores. Então, para que o próprio fornecedor se policie também, para que em certo aspecto o fornecedor também esteja envolvido com as metas da empresa, o fornecedor também esteja envolvido em entregar valor para a gente, da mesma forma que nós estamos comprometidos a entregar valor para o cliente. Carlos, será que você pode mostrar a questão lá do cadastro do grupo, que dá para colocar os dias lá de entrega, né, por cada tipo de produto? Daí já responde algumas perguntas de alguns usuários. Certo. Então, aqui no cadastro de grupo de produtos, eu vou pegar o grupo de perfis, por exemplo, e vou clicar em editar. Então, eu tenho aqui os dias padrão para entrega de perfis. Então, o sistema vai entender que o prazo padrão para entrega de perfis são 15 dias. E aí eu tenho um relatório de performance de compra que vai mostrar se os pedidos estão sendo entregues ou não dentro desse prazo que está determinado aqui no cadastro do grupo. E aí eu faço o cadastro do questionário de conformidade e vinculo o meu questionário de conformidade a esse grupo de produtos. Então, eu vou cadastrar lá o questionário de conformidade de perfis, que tem as perguntas para validar se o peso está ok, se a extrusão está ok, se não tem defeito, se a pintura está certa, se a medida está ok. Então, algumas perguntas específicas desse grupo. E vinculo esse questionário a esse grupo. Então, lá no lançamento da nota, o sistema já vai ter uma aba do questionário de conformidade. No detalhes do item, tem uma aba de questionário de conformidade, onde todas as perguntas que eu defini vão aparecer lá, e eu posso desmarcar o que não está ok. O produto não está bem embalado. Esse produto, especificamente dessa nota, não está bem embalado. Eu vou no detalhes do item daquele produto, no questionário de conformidade, e desmarco a qualidade da embalagem. Então, automaticamente, o sistema vai calcular o valor daquela nota em 90%, por exemplo, e a partir daí vai calcular
a média do fornecedor. E aí eu tenho um relatório dos fornecedores, o relatório com detalhamento de cada nota, o relatório apenas com a nota de cada fornecedor, para que eu consiga controlar quais fornecedores estão próximos de ser desqualificados, de repente até trabalhar com fornecedores que estão acima de 95%, trabalhar de alguma maneira diferente, se o meu parâmetro para desqualificação é 70%, com os que estão entre 70% e 75%, entrar em contato com eles, tentar melhorar a performance. Então, a gente, como foi falado mais cedo, a gente trabalha para mitigar, para prevenir o erro. A gente trabalha com o risco. A gente não trabalha tratando o erro no processo depois que ele aconteceu. A gente tenta antecipar essas dificuldades através de controles para que a gente consiga fazer o processo seguir sempre em frente. Certo? Então, até esses relatórios, né, que o sistema vai gerar através desses índices são talvez um dos pontos que possa ser utilizado lá no começo, que algumas pessoas comentou, sobre a questão da meritocracia, né? Se aquela pessoa que toma conta daquele processo está acompanhando isso e, de fato, fazendo com que isso seja exercido dentro da empresa, para que não saia daqueles limites sim, exato. Como nós demos o exemplo ali da quantidade de dias para a entrega dos perfis, isso pode ser um indicador. Então, um relatório que vai fazer essa comparação entre a média de dias esperado e o realizado pode ser um indicador de desempenho do comprador. Então, de repente, nós estamos pensando no processo de compras como um todo, envolvendo o departamento técnico, envolvendo o recebimento, mas a gente ainda tem condições de colocar indicadores em pontos específicos para trabalhar com cada colaborador. Certo? Trouxe outro exemplo aqui, ainda dentro desse mesmo modelo de fluxo, justamente com relação às decisões. O processo ele tem muitas decisões no decorrer dele. Tem muitas decisões que acontecem em compras. Então, a gente vê que o diretor que está envolvido no processo aqui, ele só tem uma decisão, que é com relação à aprovação da cotação. E todas as demais decisões acontecem pelo departamento técnico e pelo comprador. E aí aqui, de novo, não defendendo que as decisões têm que ser tomadas em nível estratégico, em nível gerencial ou em nível operacional. Não nesse sentido, mas no sentido de tentar evitar essa quantidade de decisões. Tentar evitar que depois o comprador ali precise decidir tanta coisa para que o processo dele flua. A gente pode trabalhar, de repente, com os relatórios, como foi comentado, a gente pode trabalhar com alguma funcionalidade do sistema que não esteja aplicada, a gente pode trabalhar com o processo de fato, a gente pode trabalhar ali o dia a dia, a maneira como as coisas são lançadas, validar se já está ok antes de fazer o lançamento, para que a gente não precise passar por tantas decisões. E aí também trouxe aqui a questão dos handoffs, que o Paulo comentou mais cedo. O processo ele troca de mão muitas vezes ali no começo. Pode aumentar, por gentileza, um pouquinho, para ficar fácil do pessoal lá visualizar? Então, entre a diretoria e o departamento técnico aqui, o processo troca de mão várias vezes. Então, o diretor fecha a obra com o cliente e aí ela passa para o departamento técnico. Aí o departamento técnico valida a lista e passa para o diretor validar se precisa cadastrar o componente e volta para o departamento técnico. E depois de validada a lista, gera a solicitação vai para o diretor de novo. A gente precisa tomar bastante cuidado com esses handoffs, né, com essas trocas de responsável por informação, para que a informação não se perca nessa troca, para que essa troca seja efetiva. Sempre que tem esses pontos de troca, como a gente comentou, entre um departamento e outro, né, entre o departamento técnico e a diretoria, entre o departamento técnico e compras, a gente precisa ter muita atenção nesses pontos para que essa troca seja feita de maneira efetiva e não atenda, de repente, só as necessidades do departamento técnico ou só as necessidades da produção, mas atenda a ambas as necessidades. E buscar, é interessante também buscar fazer com que essas trocas sejam todas feitas via sistema,
que essas trocas não dependam de papel, não dependam de troca de e-mail, não dependam de alguma verbalização, mas que essas trocas aconteçam de maneira automática, visando garantir a passagem da informação, garantir que a informação seja totalmente disponibilizada de fato. Um exemplo interessante disso é a questão de gerar transferência de local de estoque a partir da solicitação de compra do Factory. Então, a lista de compra é gerada no Factory, vamos supor que tem um determinado perfil naquela solicitação de compra que eu quero aproveitar um material de estoque. A gente tem uma ação na solicitação de compra que vai gerar a transferência. Deixa eu pegar o sistema aqui. Então, vou lá na tela de solicitações de compra. Então, se eu tenho uma solicitação de compra de um determinado item que eu quero fazer um aproveitamento de estoque, então, vou pegar aqui o grupo de perfis. Então, vamos supor que esse CL006, eu não vou comprar ele porque eu vou aproveitar um perfil de outra medida, de repente, que eu tenho no estoque. Durante a integração, o sistema não fez o aproveitamento automático porque o produto está numa medida diferente ou está numa cor diferente. De repente, eu vou aproveitar um produto que eu tenho pintado de outra cor do estoque. Então, eu vou fazer um aproveitamento, esse produto não precisa ser comprado. Ao invés de deletar a solicitação de compra, informar o estoque para que o estoque elabore uma transferência de local manualmente, eu posso vir aqui no Ações, gerar uma transferência de local de estoque automaticamente a partir desse item. Então, eu garanto que toda a informação do produto, quantidade, o rateio por projeto, toda a informação que está vinculada, seja transferida para o próximo departamento. Então, é importante sempre trabalhar com a padronização da troca de informação, para a gente garantir que a informação está passando para frente, que todo mundo tem o que é necessário para continuar o processo. Certo? Então, a ideia foi trazer tanto o exemplo do fluxo, né, inicialmente no compras, e depois mostrar um processo de compras mais próximo do que é a anotação, para mostrar que a gente já consegue observar algumas coisas pela utilização da anotação. A gente, durante os processos de implantação, acaba nem sempre usando anotação também, não é necessariamente uma regra. Aquele desenho de fluxo inicial, que estava com as formas do fluxograma, aquilo foi um desenho de projeto de implantação mesmo, é um caso real, então a gente não precisa necessariamente se apegar à anotação. A anotação vai ajudar a gente a identificar algumas coisas, mas às vezes a anotação não é a melhor forma de representar, ou não é a forma mais fácil de entender o que a gente propõe passar, seja no sentido de treinamento, ou seja no sentido de documentação para o usuário. Um exemplo bastante recorrente nas implantações, que a gente encontra uma certa dificuldade de compreensão ali inicialmente, é o processo de triangulação da compra em nome do cliente, do envio para o beneficiamento, que o Paulo comentou mais cedo. Normalmente, esse processo a gente não faz através de um desenho de fluxo seguindo anotação. Normalmente, nos projetos de implantação, a gente faz um desenho um desenho mais didático disso, um desenho mais detalhado desse processo de triangulação, visando facilitar o entendimento. Eu separei aqui um exemplo de um desenho de processo de triangulação, pegando o processo completo, pegando, em certo aspecto, a situação mais complexa que pode aparecer, que é quando o fornecedor de alumínio faz a fatura antecipada e depois entrega os materiais, e ele entrega os materiais direto no beneficiador. Então, é uma compra em nome do cliente, em que a fatura acontece via faturamento antecipado, depois o fornecedor vai entregando os materiais direto no beneficiamento e o material só chega na indústria, só chega para a gente já beneficiado, já na cor da obra. Então, eu tenho as 4 figuras aqui, né, do fornecedor de alumínio, do fornecedor de beneficiamento, do cliente e da indústria de esquadrias. Então, esse também é um caso real, tá? Com os CFOPs aqui que esse determinado cliente utilizava, claro que não necessariamente isso se aplica. Já tiveram casos em que a gente
fez o desenho da triangulação e o responsável fiscal, o escritório de contabilidade usou CFAPs diferentes. Já teve casos em que a gente não lançou as notas exatamente do jeito que estava. A ideia foi trazer um exemplo real e trazer aqui para a gente dar uma olhada, que nem sempre usar a anotação é o melhor dos mundos e nem sempre usar a anotação garante a melhor compreensão também. Aqui nesse caso a gente colocou algumas anotações bem básicas com relação ao processo, bem básicas sobre como deveria ser feito o lançamento, e normalmente o CFAP gera bastante confusão, qual classificação você vai colocar em cada uma das notas. Pelo menos a princípio, se o usuário já não estiver habituado com esse conceito da classificação fiscal, acaba gerando um pouco de dificuldade. Então a gente já colocou os CFAPs aqui, imprimiu isso daqui e entregou para o usuário, para ele ter ali na gaveta, ter ali na mesa, em fácil acesso, para ele dar uma olhada no fluxo quando ele receber uma nota, entender em qual parte isso se encaixa e como ele tem que lançar. Então aqui a gente tem a primeira parte, que seria a nota 1 ali da esquerda, né, o passo 1, quando o fornecedor de alumínio envia a primeira nota para o cliente. Então ele envia a nota de fatura antecipada. A fatura antecipada ele envia com um item genérico. O que é esse item genérico? Ele coloca perfil sólido de alumínio, perfil tubular de alumínio. Ele não especifica quais são os códigos. Ele faz um faturamento mais genérico pelo peso. E aí a gente usa a funcionalidade aqui de controle de saldo por peso, para que eu consiga controlar depois se essa primeira nota de perfil tubular de alumínio, se ela já foi atendida por todas as notas com cada um dos códigos que chegou. Então, a princípio, o fornecedor fatura um produto e depois, quando ele entrega, é como se ele entregasse outro, porque ele vai entregar com os códigos, seja na própria nota, ou seja via romaneio, mas vai ter a descrição de cada um dos itens, né, de cada um dos códigos de perfil. Então, eu preciso controlar essa relação, e nesse caso eu vou controlar por peso. O fornecedor tem que me entregar perfis o suficiente para atender o peso daquele item genérico faturado inicialmente. Então, a gente usa o controle por peso para isso lá no Factor. E aí, essa nota é lançada, nesse caso, com o CFOP 1922, que é o de compra antecipada. O segundo passo é o fornecedor do beneficiamento lá em cima enviar a nota de cobrança para o cliente, que é essa seta dobrada em cima. Então, ele vai enviar essa nota para o cliente como nota de serviço, porque ele já está faturando antecipado o beneficiamento. Então, tem a orientação ali para o usuário receber como um documento gerencial. Esse DGE é documento gerencial de entrada, foi uma nomenclatura para o lançamento da nota que a gente criou nesse cliente. Ele vai referenciar o pedido de compra do item genérico e colocar controle de saldo por peso também. Então, eu vou comprar beneficiamento, vou comprar só tratamento superficial de alumínio, ainda não sei quais perfis vão ser pintados. Porque nesse momento o desenvolvimento técnico da obra talvez ainda nem esteja pronta. Eu tenho os valores de contrato, tenho as verbas definidas, e já começo os faturamentos para efeito de equilibrar ali o fluxo de caixa do meu cliente, mas eu ainda nem tenho todas as definições do processo. Então, esses faturamentos são realizados de forma mais genérica. O próximo passo é o terceiro ali do fornecedor do alumínio, entregando a nota do abatimento da fatura antecipada. Então, quando o fornecedor do alumínio envia o material, ele, teoricamente, faz duas notas. Se for faturamento antecipado, né? Claro, nessa situação. Ele faz uma nota para o cliente para bater o saldo daquela fatura antecipada e faz outra nota para acompanhar a mercadoria até o beneficiador, até o fornecedor do tratamento. Então, ele faz o passo 3, que abate a fatura antecipada. Então, a gente tem a orientação de lançar também como documento gerencial de entrada, também com item genérico, colocando a referência do controle de saldo na nota do passo 1. Ou seja, essa nota do passo 3, ela vai atender a nota do passo 1. Então, quando eu consultar lá o meu relatório de controle de saldo, ele vai mostrar que a nota 1 foi atendida pela nota 3. Eu faturei antecipadamente com a nota 1 e recebi com a nota 3, para que a gente consiga entregar isso para o
para o cliente compare com as notas que ele recebeu ali de fato. E o fornecedor do alumínio encaminha a mercadoria para o fornecedor do beneficiamento com a nota 4. Essa nota a gente também vai lançar como documento gerencial de entrada, referenciando o pedido de compra dos itens. Então, depois da definição técnica da obra, foi gerado um sistema técnico com factory, foram geradas todas as solicitações de compra, a partir daí cotação, aprovação e pedido de compra. Esse pedido de compra pelos itens, que tem os códigos dos perfis, eu vou atender ele com esse meu pedido 4. Essas notas todas que estão com a seta cinza, nenhuma delas é faturada para a indústria de esquadria, né? O fornecedor do alumínio fatura as notas para o cliente e fatura a nota para o fornecedor de beneficiamento. Então, a mercadoria não passa pelo nosso estoque e a nota não está faturada para o nosso CNPJ. Então, por isso que todos esses lançamentos estão sendo feitos como documento gerencial. Mas aqui, nesse caso, a gente visou padronizar o método de lançamento de nota. Então, todas as notas eram lançadas como se fossem faturadas para o cliente e como se a mercadoria tivesse sido enviada para o estoque. Então, essa nota 4 eu recebo como se o fornecedor do alumínio tivesse faturado para mim. Obviamente, com documento gerencial de entrada, para que a gente consiga diferenciar que é uma nota apenas para fins gerenciais, é uma nota apenas para atender a necessidade de controle nossa, e não é uma nota fiscal, não é uma nota que tenha efeito de escrituração, que tenha efeito contábil, mas é necessário fazer o lançamento dela para que eu consiga controlar com quem que está a pendência, com quem que está o material. O exemplo clássico que eu costumo dar nos treinamentos é de eu ter realizado uma compra de 10 toneladas com a extrusora, e aí eu recebi do fornecedor do beneficiamento 4 toneladas. Só que essas 6 eu não sei aonde está se eu não fizer os lançamentos. Eu não sei se essas 6 toneladas são do fornecedor do beneficiamento e ele que ainda não beneficiou e me entregou, ou se a extrusora ainda nem entregou para o fornecedor do beneficiamento. Se eu esperar para só lançar a nota quando ela chega com o produto beneficiado da empresa, a gente acaba perdendo o parâmetro de com quem que está a pendência. De repente, dessas 10 toneladas que eu recebi 4, tem outras 4 que estão no fornecedor do beneficiamento, 2 que ainda estão em aberto na extrusora, que nem foram entregues no fornecedor do beneficiamento. Então, é importante fazer esses lançamentos a nível gerencial, para que a gente consiga saber, através dos relatórios, através dos saldos dos pedidos, com quem que está a pendência. E aí, como essa nota 4 nós lançamos como se ela tivesse sido faturada para o nosso estoque, como se o material tivesse entrado no estoque, a gente faz uma nota de saída. Então, na nota 5, eu elaboro um documento gerencial de saída de retorno das mercadorias recebidas no passo 4. Então, eu devolvo a mercadoria. Por que esse cliente optou em fazer dessa forma? Para que o prazo para devolução de nota, para que o prazo da devolução da nota comece a contar só quando ele receber a mercadoria de fato. Então, o desenho para quando a compra era em nome da indústria com entrega no estoque era basicamente o mesmo. Então, quando ele recebia a mercadoria, é como se ele falasse, não sei porque essa mercadoria foi entregue aqui e não tenho condições de realizar o beneficiamento. Então, ele devolve a mercadoria para o cliente para que não conte aquele prazo ali para o retorno da mercadoria. E aí ele emite uma nota de remessa para a industrialização, que é o passo 6, comandando o beneficiamento, porque a nota que o fornecedor do beneficiamento recebe da extrusora é uma nota simples, né? Não é uma nota que define, que comanda a industrialização. Então, a gente coloca um comando de industrialização ali a partir da nota 6. Quando o fornecedor do beneficiamento devolve a mercadoria, agora é uma nota fiscal, de fato, faturada contra o nosso CNPJ, e a mercadoria está chegando aqui. A gente faz 2 lançamentos também. Por que 2 lançamentos? O primeiro, para matar o lançamento gerencial. Então, eu faço a nota 7, lançando um documento gerencial de entrada, retornando a nota 6.
Então, eu fiz uma nota de remessa para industrialização e recebo um retorno de remessa para industrialização. Gerencialmente, eu fechei o processo. Agora, todas as notas cinzas morreram. Gerencialmente, eu já atendi tudo que eu precisava. E agora começa o processo fiscal. Então, eu faço uma nota fiscal transmitida para a Receita, uma nota fiscal de entrada, com CFOP 1924, falando que agora eu recebi o material do cliente. No caso, esse cliente era uma construtora, né, era não contribuinte, por isso que a gente faz uma nota de entrada. Então, lança uma nota de entrada falando que agora eu recebi o material do cliente, agora eu tenho condições de industrializar. Então, essas últimas 3 notas que são azuis, são as notas que têm efeito fiscal, as notas que são transmitidas para a Receita. As demais notas a gente vai apenas finalizando no sistema para fechar o processo gerencial. Aí depois, claro, eu tenho o processo de produção, né, a montagem das esquadrias ou dos quadros, dos módulos, e depois faturo 2 notas. O envio da cobrança, né, o faturamento da industrialização, de fato, e depois o retorno das mercadorias que eu recebi através da nota do passo 8. Então, eu dei entrada nas notas e depois devolvo as notas a partir daí. E a ideia aqui, claro que não é nem tanto discutir a triangulação em detalhe, claro que pode, dentro da sua realidade, dentro do que está validado com o seu contador, dentro do que está validado no seu processo, pode ser que isso não se enquadre exatamente no que você precisa. Mas a ideia é mostrar que o desenho da notação também, às vezes, não é 100% efetivo, ele não garante a melhor compreensão. Aqui, pela nossa experiência, pelo que a gente passou nos outros processos, esse desenho acaba sendo mais didático, acaba ajudando melhor o usuário a entender como que ele tem que fazer as notas, aonde que ele está em cada passo. Ele ajuda mais do que se a gente fizesse um desenho desse fluxo de triangulação usando o desenho da anotação. Eu tenho um último modelo aqui também, um último desenho, trazendo a ideia de como seria um fluxo completo de utilização do sistema, mostrando inclusive a integração entre o sistema técnico e as versões do Factory. Então eu tenho na primeira raia lá em cima pintada de azul a parte que é do sistema técnico, depois a segunda raia são as operações que cabem no Factory Mini, a segunda raia as que cabem no Factory Smart e a terceira as que cabem no Factory Lite. Então, a ideia é trazer um processo um pouco mais abrangente para que a gente consiga visualizar como que fica o processo completo, né? A gente está desde o começo aqui da manhã falando de enxergar o processo completo, de entregar valor para o cliente, de pensar na corporação como um todo, pensar ali na cadeia de valor de Porter, não ficar fechado no departamento. Pode explicar um pouquinho, por gentileza? E a gente trouxe alguns exemplos mais simples, né, de um processo exclusivamente de compras, um processo exclusivamente de beneficiamento. Então, a ideia é trazer um desenho mais complexo, um desenho mais completo, aqui, inclusive, com algumas anotações com relação a interferências que podem acontecer, com a divisão dos milestones, né? Então, eu tenho aqui o departamento de vendas, a parte de orçamentos, a parte de compra, recebimentos, a parte de estoque, faturamento, já contemplando a instalação aqui no Factory Lite, né? O controle de instalação através das ordens de serviço e o controle financeiro. Então, claro que não necessariamente esse é o modelo ideal, ou é só desse jeito que o sistema funciona. O pessoal que está acompanhando a gente, que utiliza o sistema, sabe que o sistema é flexível, é parametrizável, então não é necessariamente esse o caminho que tem que ser seguido, mas é mais no sentido de trazer um modelo mais completo, mais complexo, para que a gente possa visualizar. Então, aqui, pelo desenho do fluxo, né, a gente consegue ver que, por exemplo, a maior concentração de atividades aqui estão nos milestones de estoque de compra. O processo de estoque de compra são os maiores processos. E a maior parte do controle está nas atividades do Factory Smart.
Então, tem uma parte aqui no Factory Light, uma parte no Factory Mini, uma parte no sistema técnico e uma parte no Factory Light. Mas boa parte da operação, que é o que está ali entre compras, recebimento e estoque, né? O controle produtivo, o controle de movimentação de estoque, está todo no Factory Smart. E aí depois a parte do financeiro está aqui no Factory Mini, mas obviamente a gente tem tudo isso também nas outras versões. Algumas coisas específicas, como controle de comissão, a gente só encontra no Lite. Controle de ordem de serviço também a gente só encontra no Lite. Então é mais para ter uma ideia da interação entre os sistemas, tanto o sistema técnico quanto as versões do Factory, dentro de um processo completo, pensando desde o fechamento do orçamento lá em cima no sistema técnico, então desde o fechamento do orçamento até a conciliação bancária, depois o recebimento de todas as parcelas, lançamento de tarifas, validação dos saldos do banco, pensando no processo fechado como um todo, como que ficaria o desenho. Pessoal, era isso que nós tínhamos aí para mostrar para vocês. Eu agradeço cada um que permaneceu até agora assistindo, né? A ideia desse webinar de hoje é trazer um pouco do conceito sobre essa questão de administração para o processo. Nós não queremos dizer aqui que vocês precisam mudar o processo de vocês, que esse processo está certo e a empresa de vocês está errada. Não, até porque vocês não chegaram aonde chegaram de qualquer forma. Foi muito trabalho, tem uma história por aí, cada empresa tem a sua história, e vocês chegaram aonde chegaram com muito mérito. No entanto, nós entendemos que há alguns conceitos que foram colocados aqui que pode melhorar, acrescentar algo a mais na empresa de vocês. E foram conceitos que saíram daquele ambiente teórico que nós estávamos falando no começo ali, muita teoria, mas foram conceitos que nós vimos sendo colocados na prática em alguns clientes do mercado de esquadrias de alumínio e que implantaram esse processo juntamente também com o sistema Factory. Então, nós vimos que esses conceitos na teoria foram colocados na prática e essas empresas que já eram bem conceituadas conseguiram melhorar ainda mais a sua gestão. Então, nós acreditamos que vocês podem também melhorar um pouco mais o processo de vocês, por isso que vendo na prática e acontecendo bem nessas empresas onde nós passamos, e vendo que eles foram felizes nisso, nós gostaríamos de compartilhar com vocês e que vocês apeguem aquilo que vai se encaixar na empresa de vocês. Agradeço ao Carlos que proporcionou essa apresentação com o seu conhecimento vasto, aí, tanto no sistema Factory como também na questão de processo. Caso vocês queiram fazer alguma colocação, entre em contato conosco no canal do cliente. Você poderia mostrar rapidamente, Carlos, o canal do cliente? Lá no canal do cliente, pessoal, todo o webinar é gravado e hoje à tarde nós vamos colocar o webinar que foi gravado hoje. Lá você pode também fazer alguma pergunta para a gente, entre em contato com o suporte, né? Aí embaixo tem Fale com o Suporte. Então, nessa tela, você pode enviar sua mensagem, enviar o seu questionamento, e dependendo daquilo, o suporte vai direcionar para a pessoa aqui da Squad Group para te ajudar. Certo, pessoal? Muito obrigado. Quero só lembrar que na semana que vem nós não teremos o webinar devido ao feriado de finados, né, que vai quebrar aí a semana. Então, semana que vem não teremos o webinar. Na outra semana voltaremos com o webinar aqui nesse mesmo canal, né, no webinar, nesse mesmo horário, sempre às 9 horas da manhã. E nós vamos disparar também novamente os convites para vocês. E também, sempre aí na tela do canal do cliente, nós sempre deixamos aí o próximo webinar e também o link para vocês se cadastrarem. Então, caso vocês não verifiquem o e-mail de vocês, é só entrar no canal do cliente que aí vai ter o aviso do próximo webinar e o link para vocês se cadastrarem. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado pela apresentação e até mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Encerra.